Um homem que tem comido frango toda a sua vida. Um dia, uma mulher lhe serve um pouco de frango, e como o homem estava extremamente faminto, ele o come sem qualquer pergunta e cospe os ossos. Mas enquanto ele olha para os ossos por um tempo, ele percebe que comeu a mão de seu próprio filho. Fala pessoal! Hoje vou relatar o filme, chamado O Feitiço, de 2021. O filme começa no escritório, onde um homem chamado Marquis de Woods recebe uma informação que dizia que seu pai havia falecido. Reunido com sua família, Marquis fala de seu pai, dizendo a seus filhos e sua esposa que ele não via seu pai desde que fugiu de Appalachian, em Kentucky. E enquanto voava para o funeral de seu pai, na zona rural de Appalachian, Marquis pousa num posto de gasolina para abastecer o seu avião. Ele entra em uma loja, onde encontra um velho, que o diz de forma indireta o perigo que está correndo. Marquis, saindo da loja, encontra um xerife, que o informa sobre a tempestade, mas ele o diz: "Quero levar a minha família, antes que ela chegue." Então, seguiu o seu destino. Momentos depois, a tempestade começa a ficar intensa, fazendo com que Marquis perca o controle do avião. No dia seguinte, depois do acidente, Marquis acorda ferido e preso no sótão. Saindo da cama, ele espreita pela janela, onde percebe que está em uma fazenda. Minutos depois, aparece uma mulher chamada Eloise, que o pede para voltar à cama. Mais desesperado, ele diz a Eloise que ele precisa saber onde está e o que aconteceu com a sua família. Mas Eloise grita e chama seu marido Ar para levar Marquis para a cama, mas ele diz que é velho demais e não tem força suficiente para levá-lo à cama. Então ele chama o Lewis, e ele o leva à força para a cama. Mas Marquis insiste, então Ar o lembra do acidente, entretanto ele perde a calma, e o Ar pede para Eloise o fazer dormir usando um pó de feitiço, então Marquis fica tonto e apaga. Pela manhã, a Eloise sai, e faz um boneco, que o fez usando a areia e o sangue de Marquis. Então ela mostra o boneco para Ar, enquanto Lewis faz sepulcros para enganar Marquis. Logo depois, a Eloise usa o pó de feitiço para o fazer despertar. Então ela finge que não aconteceu nada. Mas Marquis, ainda preocupado com a sua família, ele diz a Eloise que precisa de uma ambulância, mas ela diz que o hospital fica a 80 quilômetros de onde eles estão. Ele insiste e diz: se problema for dinheiro, ele tem o suficiente para chamar ambulância, vir de qualquer lugar ou distância. Porém ela diz que o dinheiro não dá tudo, principalmente um telefone quando não se tem um. Momentos depois, a Eloise mostra o boneco, que é uma magia popular, como um feitiço, que representa Marquis, e que qualquer coisa que for acontecer a esse boneco, não importa se é bom ou ruim, tudo irá afetá-lo também. Então ela diz para ele que é uma feiticeira legítima, e que o boneco era sua melhor obra de macumba, e sai sorrindo. E trancado no sótão, começa a bolar um plano para fugir da casa e encontrar sua família. Em seguida, ele tenta abrir a janela, que estava fechada com um feitiço, e o boneco a vigiá-lo. Mas depois, ele consegue abrir a janela e sai pelo telhado se arrastando até um buraco no telhado, onde ele descobre um grupo de feiticeiros num culto, em que a Eloise era a líder. E enquanto curava um velho cego, ele vê Marquis e dá sinal a Eloise e Ar, e eles param o culto e vão ao sótão para se certificar se era mesmo Marquis. Porém ele conseguiu chegar ao sótão antes deles chegarem, e o encontram deitado na cama. Logo depois, Marquis dorme e sonha com o seu pai, o agredindo. No dia seguinte, Marquis ouve um celular tocando, porém se depara com um prato, e por sentir muita fome, e seu estômago vazio, come desesperadamente sem primeiro analisar o que comia, pois já há 2 dias que não come nada. Então, Eloise entra, e o questiona sobre as cicatrizes no seu corpo. Entretanto, a diz que seu pai não poupava na vara, e que fugiu de casa há 25 anos, procurando por uma vida melhor. E pede outro prato. Saindo Eloise do sótão, Marquis tira um cabo que ficava no meio do sino, evitando que o sino faça barulho, e usando o mesmo para abrir a porta.
e acabando de comer, a Heloise o mostra um conjunto de ossos, que ela usa para ver o futuro, e que na próxima lua de sangue ele verá a sua família, e o deixa sozinho com os ossos, mas Marquis percebe que os ossos são da mão de seu filho. E finalmente descobre que comeu a mão de seu filho. E enquanto Heloise está distraída na cozinha, abre a porta, e desce as escadas com seu pé machucado, conseguindo fugir, indo à floresta. Então a Heloise percebe que Marquis fugiu, e manda Lewis caçá-lo. Na floresta, ele encontra o seu avião, porém é atingido por Lewis. Marquis acorda, novamente no sótão, e vê pela janela Heloise, ali Lewis saindo a cavalo. Então tenta ver o seu pé machucado, e percebe que não conseguia andar, pois havia um prego enorme no seu pé, tirando-o, com uma imensa dificuldade. E logo Marquis vê os sepulcros da sua família, porém abrindo-os, acha apenas um porco, uma ovelha, e uma galinha enterrados para o enganar, mas isso dava mais esperança de encontrar sua família. Logo sai do sepulcro, e entra em uma garagem da fazenda, e encontra um livro de feitiçaria, que a Heloise usava para o enfeitiçar, onde encontra os bonecos de todos os feiticeiros. Então ele decide se vingar e estudar o livro, fazendo um boneco com os pertences da Heloise, pois ela havia escondido seu boneco. Entretanto, minutos depois ouve novamente o toque do celular de seu filho, e levando-o consigo. Momentos depois, voltando a Heloise, Marquis se sente obrigado a enfiar de novo o prego no seu pé, para que não seja descoberto. E entrando a Heloise vê seu pé e o prego, e saindo, Marquis liga para o xerife, e o pede para vir à fazenda. Porém Heloise descobre, e pega no seu boneco, enrolando uma fita nele. Mas consegue fugir. Ao anoitecer Marquis vai ao encontro do xerife, e entra no seu carro. Porém o xerife o manda de volta a Heloise. Chegada a hora da lua de sangue, que é um eclipse lunar total, Marquis é levado à força para o culto pelos outros feiticeiros, pois o xerife o entregou a Heloise. E logo em seguida, trazem a sua família para o sacrifício. Mas Marquis desperta e mata Ar, fazendo com que todos os feiticeiros fujam. E ele usa o pó de feitiço para despertar sua esposa e filhos. Momentos depois, já na floresta, Marquis mata o xerife para obter o seu carro. E retornando à fazenda, Marquis, por ser esperto, antes da lua de sangue, pegou todos os bonecos de todos os feiticeiros, inclusive o de Lewis, tendo a vida deles em suas mãos. E logo enche um balde de água, e mente o boneco de Lewis, e consegue o matar. Heloise descobre e vai atrás de Marquis para o matar. Mas ele usa o pó de feitiço contra Heloise, fazendo com que ela fique imóvel. Em seguida ele pega no martelo, e bate no boneco da Heloise, então ela cai machucada. E logo depois do impacto, o candeeiro cai, e a casa começa a pegar fogo. E o filme termina com a Heloise tentando convencer Marquis a poupá-la, porém ele se recusa a deixá-la viva. Então usa sal para prender a Heloise. E ela morre queimada viva. Espero que tenha gostado, e se você gostou, por favor coloque seu like, deixe o seu comentário e se inscreva para mais recaps. Obrigado.